Eu sou a professora Marta Esteves, né? Então, para quem está entrando pela primeira vez, e eu falo sobre a questão do vício em telas. E a cada domingo, para quem está aqui pela primeira vez ou para quem já tem me acompanhado, eu escolho um tema para falar sobre algum aspecto relacionado ao vício em telas. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os estragos que a falta de sono faz na vida das crianças, dos adolescentes e nós, adultos. E o quanto o excesso de telas ou o vício em telas tem afetado o sono e tem trazido prejuízos muito sérios, principalmente as crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento, em fase de aprendizagem, né, na escola, o quanto que não dormir bem faz mal para a saúde e faz mal principalmente para o aprendizado das nossas crianças. Você, mãe que está chegando agora, conhece alguém que está com esse problema, encaminha lá para eles, convide-os para entrar. Essa live fica gravada, depois ela vai ao ar no meu canal do YouTube, que é o mesmo, né, professora Marta Esteves, @professora Marta Esteves, tudo junto, meu canal do YouTube. Sempre às quartas-feiras vai um vídeo novo para lá, um vídeo de uma live, um outro vídeo. Então essa live não fica disponível aqui, mas vai pro YouTube. E assim, importante, principalmente porque já tem alguma mãe que falou porque é a primeira vez que está entrando aqui, mãe, eu falo basicamente sobre o vício em telas, o excesso de tecnologia, o que a gente precisa fazer para diminuir ou para eliminar. E é muito importante que você, mãe que está aqui pela primeira vez, ou as que já estão me acompanhando e sabem, já me ouviram falar isso, que não se trata de negar a tecnologia, de tecnofobia, que seria fobia, aversão à tecnologia. Eu gosto, quando eu falo isso, eu gosto sempre de perguntar quem puder me dizer de onde está, porque geralmente tem pessoas do Rio de Janeiro, tem sempre pessoas do Nordeste, do interior de São Paulo, esqueci de falar, hoje eu estou em Campos do Jordão, às vezes eu estou em São José dos Campos, hoje eu estou em Campos do Jordão, que é a minha cidade natal, onde eu nasci, cidade fria, hoje não está frio, está bem agradável. Mas olha o poder, por que eu estou falando isso? Olha o poder da tecnologia. Geralmente a gente tem pessoas de vários lugares aqui no domingo interagindo por meio da tecnologia digital, ou seja, a tecnologia digital é fantástica, maravilhosa, nos leva e continuará nos levando a lugares inimagináveis. O que acontece é que o excesso dessa tecnologia digital é que tem causado tantos estragos na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, assim, eu quero falar um pouco do prejuízo do sono, né? O quanto não dormir bem faz mal, mas eu quero também falar um pouco dos demais prejuízos que o excesso de telas vem causando às nossas crianças e adolescentes até chegar na questão do sono. A primeira questão que eu trago aqui é os estragos que o excesso de telas faz na visão. Horas, isso é palavra de oftalmo, tá gente? Oftalmologistas, que horas à frente de telas, focando em apenas um objeto, como se eu estivesse aqui focando, olhando só para vocês, e ficar horas fazendo isso, vai deixando os meus olhos mais ressecados, porque eu pisco menos. É a possibilidade de aparecer infecções e inflamações. E o fato de eu precisar ficar olhando e precisar de um bom foco pode me prejudicar minha visão de longe. E se torna embaçada, inclusive para crianças. Eu tenho algumas oftalmos que eu interajo aqui, que me seguem, que eu as sigo, e elas falam isso, que nunca tantas crianças com problemas na visão por conta do excesso de telas. E também o problema da audição, porque muitas das nossas crianças e adolescentes usam demais os fones de ouvido, então isso vai causando, né, perda significativa de audição mesmo na infância. O som muito alto pode causar lesões irreversíveis até mesmo na infância, ou então pode causar também um zumbido como se fosse uma coisa constante, como se tivesse um grilo, uma coisa na cabeça que a gente imagina que é, constantemente por causa do excesso de fone de ouvido, com músicas, mas principalmente com os jogos, né, que são muito barulhentos. E aí tem uma questão também, uma observação, que o uso excessivo, tanto dos aparelhos celulares, desenvolve muito a visão e a audição. São dois órgãos do sentido, né? A nossa visão e a nossa audição, em detrimento dos demais órgãos do sentido. Então, quando a gente fica muito tempo às telas, imagina uma criança fica muito tempo com o celular na mão, ela desenvolve a visão
e a audição, embora traga prejuízo, mas ela desenvolve, mas em detrimento do olfato, do paladar, porque geralmente não come, ou come, né, engole, e do tato, né? Não há experimentação, não há vivência, muitas vezes distante da natureza, não tem o toque das mãozinhas deles, é só muitas vezes o touch das telas do celular. Então há um prejuízo grande nos demais órgãos do sentido em função do excesso de uso de telas. Outros problemas físicos que a gente sabe que acontece com o excesso de uso de telas, o sedentarismo, a obesidade. O Brasil já é o segundo país no mundo com maior casos de obesidades entre jovens, muito em função do excesso de telas. Há também uma questão. Olá, boa noite, doutora Neida Ramos. Prazer tê-la aqui conosco. Há também a questão do quanto que eles vão ficando com a aparência mais... porque eles ficam muito tempo assim, né? E aí vai criando uma papada. Crianças jovens, novinhas ainda, já às vezes com isso aqui de muito tempo com a cabeça baixa, não tomam sol, ficam muito pálidas, ficam sem vida. Essa semana eu vi uma charge muito engraçada. Doutora, muito obrigada pelas suas palavras carinhosas, viu? Conte comigo aqui. Eu vi uma charge muito engraçada. É comum a gente ter, ou em casa, nos quartos, quem tem criança pequena, ou em consultórios de pediatria, aquela régua que vai medindo a criança mês a mês, ou enfim, de tempos em tempos, né? E eu vi uma charge de uma régua num quarto de um menino que tinha lá a marcação, e aí os pais iam medi-lo e a cada vez ele estava menor, porque ele estava se encurvando, né? E ficando cada vez... Na régua ele está mais baixo, porque ele vai se encurvando. E os pais falam, como assim? Nosso filho está diminuindo. Mas isso acontece também em função desse excesso de telas. Problemas de postura, como eu acabei de falar, né? Dores nas mãos, dores nas articulações, dores no pescoço. Aí tem uma questão a respeito do pescoço também muito séria, que eu li esses dias. É assim, se eu ficar assim, normal... A minha cabeça, se eu estiver assim normal, minha cabeça pesa entre 4 quilos e 5 quilos. Mas a partir do momento que eu vou ficando muito assim, para ficar muito tempo no celular, ela vai ganhando um peso, e quanto mais tempo eu ficar, mais ela pesa. Chega a pesar 27 quilos. É como se eu tivesse o tempo todo carregando uma criança de 8 anos ou mais por 4, 5 horas ou por todo o tempo que eu ficar frente às telas. Então também causa essa questão de dor no pescoço, dor de cabeça, risco de acidente, né? Às vezes a pessoa sai na rua, criança, jovem, adolescente, na rua com o celular, pode acontecer inclusive acidentes. Há os prejuízos sociais, né? Que é a falta às vezes de envolvimento familiar, não se comunica direito, começa a se isolar, tem um comportamento mais individualista. Semana passada, ou há 15 dias atrás, eu falei aqui com vocês da questão da ocitocina, né? Que é um hormônio que ele é desenvolvido no nosso corpo humano em função das nossas relações afetivas. Crianças e adolescentes que ficam muito tempo só se interagindo com as telas, isso já é estudo, né? Comprovado que eles desenvolvem, produzem menos ocitocina, ou vão se tornando mais frios, mais individualistas, com menos sensibilidade, com menos capacidade de empatia, de se colocar no lugar das outras pessoas. Há uma espécie de intoxicação social, né, causada pelo excesso de comparação, que principalmente as meninas sofrem muito, né, por ficarem muito tempo nas redes sociais. Eles vão vivendo menos tempo de vida realmente vivido, né? Boa noite, doutora Paula, seja bem-vinda. Causa uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, uma irritabilidade muito grande, baixa autoestima, já falei, né, que é a questão das meninas, principalmente, que ficam se comparando, vendo nas redes sociais a vida das outras pessoas e achando que a vida delas é melhor do que a sua própria. São geralmente intolerantes a frustrações, né? No mundo virtual, eu não preciso aceitar a opinião dos outros. Se eu não gosto, eu deleto, eu clico aqui, eu cancelo, eu apago, eu excluo, eu bloqueio. Na vida real isso não acontece, não? Então eu vou ficando menos tolerante que alguém na vida real me contrarie. Aí eu vou onde você vai ficando mais intolerante a frustrações, com um comportamento
vicioso mesmo, né? Com relação a os prejuízos ao desenvolvimento emocional agora, o vício em telas é uma questão tão difícil que às vezes eles não conseguem parar e perdem até a percepção do mundo real em função dessa questão de ficar muito tempo frente às telas. Existe um outro fenômeno, gente, muito sério que está acontecendo com os adolescentes, principalmente, que se chama nomofobia. No é de não e no é de não e mo é de mobilidade. Eles não suportam, não admitem ficar sem conexão. Então, nomo é de não querer ficar sem a mobilidade. Fobia é medo, é aversão. E eles ficam tanto tempo frente aos seus celulares que não conseguem imaginar ficar sem eles. E ficam ansiosos, com a sensação de estarem perdendo informações. E quais são as características, né? Eles são incapazes de desligar seu telefone, verificam, vão pensando aí se tem criança, adolescente em casa assim, não desligam nunca do telefone, vão ficando obsessivamente... verificando obsessivamente as chamadas, os e-mails, as mensagens, as redes sociais, constantemente precisam estar com as baterias carregadas, conferem obsessivamente o que está sendo postado, demonstram irritação em estar num lugar que não tenha Wi-Fi. A semana passada, uma vovozinha que estava aqui participando com a gente falou assim, por isso que meus netos não gostam mais de vir em casa, porque eu não tenho Wi-Fi aqui, então eles vêm aqui e não tem... Olha que absurdo, né? São incapazes de ir vou dar um exemplo absurdo, mas são incapazes de ir ao banheiro sem levar o celular. Isso se chama nomofobia. Então, faz parte desses problemas emocionais. E agora, chegando nos problemas no desenvolvimento intelectual. Eu tenho falado desde o início, que eu comecei a estudar sobre esse assunto, do livro que eu li do Michel Desmourget, que fala que é A Fábrica de Cretinos Digitais, e ele fala que o celular está causando uma devastação cognitiva no cérebro das nossas crianças e adolescentes. E ele fala que as telas têm uma terrível potência corrosiva na vida das crianças e dos jovens. Quanto mais tempo ela passar frente às telas, menor é o seu poder de concentração e de atenção, e o seu desenvolvimento intelectual vai ficando cada vez mais prejudicado. Eu já estou quase chegando a falar do sono. Cria uma espécie de bloqueio para a imaginação, porque tudo que eles precisam está pronto, eles não precisam criar nada, geralmente vem tudo muito pronto, de imaginação e de criatividade, são muito imediatistas em função de que está tudo pronto, e aí essa questão do imediatismo já vai afetando muito também o estudo. Eu fico imaginando assim, quem vai ler um livro longo, né? Se eu posso pegar um resumo na internet, então é tudo muito para agora, é tudo muito imediato. Vai ler um livro? Não, o resumo tá pronto. Eu vou construir um brinquedo? Não, minha mãe compra, tá pronto. Então, esse imediatismo, trazido principalmente, né, pelo excesso de tecnologia, vai fazendo com que eles fiquem muito impacientes, muito imediatistas. E vão se desinteressando por outras atividades, né? Perdem interesse muitas vezes por esportes, por atividades culturais, por passeios em família, passeios na natureza. E se vão a algum evento, se não tem Wi-Fi, querem logo voltar para casa, e vai trazendo um desenvolvimento, afetando muito o desenvolvimento intelectual, porque a gente aprende muito, gente, na interação com o outro. Então, essa falta de interação vai prejudicando o desenvolvimento intelectual. Prejudica a leitura, né? Falta foco, falta profundidade, é uma geração que vê tudo muito superficialmente. E só mais um detalhe, antes de entrar propriamente dito na questão do sono, né? Eu também já trouxe aqui, em outras oportunidades, com relação ao tempo de tela recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é 0 de telas até 2 anos, 1 hora até os 5 anos, 2 horas até os 10, sempre com supervisão. E a Sociedade Brasileira de Pediatria faz uma recomendação muito contundente ao dizer que adolescentes com idade entre 11 e 18 anos
Os pais devem limitar, eu sei que é super difícil, quem está me ouvindo deve estar pensando que isso é impossível. Limitar o tempo de telas e videogames entre 2 a 3 horas por dia, já que eu vou mostrar uma continha aqui, porque... E nunca, grifado com letras garrafais, e nunca, em hipótese nenhuma, em tempo algum, deixá-los virar à noite jogando, porque aí começa a entrar a questão do prejuízo ao sono, principalmente. E também é importante, né, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que não se tenha telas, computadores, tablets, smartphones, o que quer que seja, nos quartos, de preferência em locais comuns da casa, e que no máximo 1 hora até 2 horas, ou pelo menos 1 hora antes de dormir, tem que desligar para poder relaxar, abaixar a adrenalina e poder dormir com tranquilidade, o sono reparador, o sono que vai ajudá-los, inclusive, no aprendizado. Então, eu brinquei, né? Falei que ia fazer uma conta, vamos lá fazer uma continha. Imaginem aí, tá? Faz de conta que eu tô fazendo, vocês vão fazendo na cabeça. O nosso dia tem 24 horas, certo? Se a gente dormir 8 horas por dia, vão sobrar 16. Para uma criança, um adolescente, um jovem que está na escola, se faz só meio período, esse meio período geralmente dura 4 horas e meia, 5, mas com locomoção, tempo de locomoção, vamos imaginar que 6 horas gasto a escola. Então, 24 menos 8, 16, menos 6 de escola, sobram 10. Se eles jogarem 3 horas, sobram só 7 para fazer todas as demais atividades. Acontece que a gente vê que eles jogam muito mais do que 3 horas. Então, quanto mais subir esse tempo, dessas 10 horas restantes, quanto mais subir esse tempo, menos tempo sobra para as outras coisas. Ou seja, quem joga mais, sobra menos tempo para viver, para fazer todas as demais coisas. Quanto mais tempo a criança passa diante das telas, mais o seu sono é afetado. E dormir com o celular embaixo do travesseiro, gente, é um horror, faz muito mal para eles, porque eles não descansam. O fato de eu ter um celular aqui ao meu lado, mesmo que ele esteja desligado, já rouba minha atenção. Imagina se ele está ligado, imagina se ele está ligado emitindo o tempo todo, zzz, zzz, ou tocando uma musiquinha, ou acendendo uma luzinha. Isso vai roubando a atenção. Tanto se eu estiver estudando, me rouba a atenção, e se eu estiver dormindo, me tira o sono, ou me deixa, não me deixa dormir profundamente. Esses dias eu conversei com uma médica pediatra, acho que faz uns 20 dias hoje. A gente fala que é um exagero, jovens que ficam 5, 6, 7 horas diárias frente às telas. Ela disse que ela já atendeu um adolescente que passava 16 horas do dia frente às telas. Então, se ele não, com certeza ele não dorme 8, porque se ele dormisse 8, ele ficaria 8 frente às telas e 16 jogando. Então, o sono dele está afetado, as outras funções dele estão afetadas. Fiquei muito impressionada o dia que essa médica me falou isso. E tem também uma outra questão, né? Quem talvez já tenha estudado um pouquinho a respeito de teorias de administração, já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, com W no final. Esse Maslow, ele definiu quais são as nossas necessidades, as necessidades básicas do ser humano. É uma pirâmide mesmo, assim, tá? Então, na base da pirâmide, a nossa necessidade mais básica, a necessidade mais básica do ser humano são as necessidades fisiológicas, ou seja, comer, tomar água e dormir. Sendo que o ser humano consegue ficar alguns dias sem comer, alguns dias sem tomar água. Quantas vezes a gente vê resgate de pessoas que ficaram dias e dias na floresta ou em escombros, sem água, sem comida e sobrevivem. Mas o ser humano não sobrevive sem sono, sem dormir. Não permitir que o ser humano durma foi, gente, em épocas de ditadura, deve acontecer até hoje, infelizmente, formas de, como é que fala? De tortura. A pessoa fica piradinha rapidinho por falta de sono. Então, olha para vocês verem o quanto o sono é importante. Então, voltando a falar da pirâmide de Maslow, a nossa necessidade número 1 ou número 0, se quiser dizer, é dormir, comer e tomar água. Depois vem a minha necessidade de segurança, a minha necessidade social de ser reconhecido, de ter autoestima e, por último, no topo da pirâmide, a minha necessidade de autorrealização.
E eu tô falando isso para falar para vocês da importância do sono. O sono é a nossa necessidade básica mais importante. Esses dias eu achei na internet uma representação da pirâmide de Maslow, que nós agora, né, o mundo digital, nós habitantes desse mundo tão tecnológico e tão digital, que ampliaram a pirâmide de Maslow para baixo, puseram mais duas camadas abaixo, ou seja, mais necessárias ainda para o ser humano, além do sono, comida e bebida, que é brincadeira isso, tá? Mas só pra vocês verem como é que a gente tá viciado. Como sendo a bateria, a necessidade mais básica, a segunda, o Wi-Fi, a terceira, aí as fisiológicas, e aí até chegar lá a necessidade de autorrealização. É claro que é uma brincadeira, uma metáfora, vamos dizer assim, não acho brincadeira não, porque é uma brincadeira muito séria, né? É uma metáfora para demonstrar quanto que a nossa sociedade está dependente. E se nós adultos estamos dependentes, as nossas crianças também estão. O sono, gente, o excesso de telas, ele traz consequências diretas, como a alteração no sono, mas traz também alterações indiretas com relação ao sono, que, por exemplo, a alteração do sono enfraquece o nosso sistema imunológico, a gente fica mais suscetível a desenvolver uma série de questões, de problemas de saúde. Apresenta consequências tardias, como a alteração no sono afeta a maturação cerebral. Super sério isso. Há consequências em cadeia, porque a alteração do sono pode levar à obesidade, que pode levar a baixa autoestima, que pode levar ao desleixo higiênico, que pode levar ao bullying, que pode levar ao mau desempenho escolar. E por último, consequências múltiplas, né? A alteração do sono pode também causar incapacidade de expressão oral, de escrita, de concentração, enfim, olha, é uma consequência, são consequências em cadeia. Realmente a Juliana está trazendo aqui, a Juliane, infelizmente tem muitos pais que não controlam os filhos, geração sem limites. Justamente, Juliane, acho que é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente tem, eu tenho falado muito, e muito assim, com o objetivo, gente, de abrir os olhos de alguns pais, porque tem muita mãe que fala para mim assim, nossa, eu não sabia. A partir do momento que eu comecei a te ouvir e ouvir outras pessoas e a ler a respeito, assistir vídeos, abriu meus olhos, foi um divisor de águas, porque é tudo muito novo, né? A tecnologia cresceu absurdamente, nós todos que estão aqui nesse domingo à noite conversando comigo, nós todos, sem exceção, somos sobreviventes da pandemia. Acontece que a pandemia deixou sequelas pelas perdas que muitos de nós sofremos, sequelas físicas, né? Algumas pessoas perderam memória, outras pessoas ficaram com dificuldade de respiração, mas deixou também sequelas de hábitos que a gente criou durante a pandemia e que foram importantes, né? Ter um celular à mão e poder acessar conteúdos escolares. Eu era secretária da educação, né, quando começou a pandemia. Ter um celular à mão foi a garantia de conclusão do ano letivo de 2020 e de boa parte do ano de 2021. Olha quanto foi importante. O que acontece, Juliane e todo mundo que está aqui nos ouvindo, é que a gente não sabia dos efeitos, que o poder de vício do celular, das telas de um modo geral, mas do celular de um modo especial, era tão grande. O poder de vício do uso de telas de maneira excessiva é que ninguém sabia até então dos efeitos. Ou melhor, sabíamos. Sim, o melhor livro que eu li a respeito disso é um livro que foi escrito em 2019, ou seja, já se sabia dos efeitos, é que não eram divulgados. Eu descobri esse livro há um ano, setembro de 2021. Desde então eu comecei a ler e me aprofundar, me especializar neste assunto para poder alertar mães e pais, inclusive da minha família, não faz bem. Tem que ter limites, não é proibir. Não adianta a mãe estar me ouvindo aqui, nossa, meu filho tá viciado, eu vou lá agora, vou arrancar o celular, vou quebrar tudo, vou arrancar fio, vou cortar. Já teve pai que falou pra mim que cortou fio, eu falei, não faça isso. Não faça isso. O que é que acontece com o seu filho quando ele fica muito tempo assistindo um jogo ou jogando um videogame, principalmente? Dá uma explosão de dopamina, ele recebe muita dopamina. Dopamina é um neurotransmissor
né, produzir pelo cérebro, não vou entrar em detalhes. Mas essa dopamina, ela dá uma sensação boa, de bem-estar. Só que quanto mais ele quer, mais ele precisa dela. E quanto mais ele recebe, menos satisfaz. Por isso que vira o vício, por isso que se torna o vício. O vício em telas é igualzinho ao vício em qualquer outra droga, por isso que a gente fala que nós somos usuários, né, de internet. Sério isso, né? Mas é assim que fala. E o que acontece? Se você tirar de repente, ele vai se desesperar. Como assim, né? Cortou o meu bem-estar aqui. Então precisa de conversa. Primeiro que precisa, mãe e pai que tá aqui. Deixa eu ver se eu não fugi, se não me escapou nenhuma mensagem. Primeiro que precisa, mães e pais que estão aqui com a gente nesse domingo à noite, a primeira coisa que precisa é tomar consciência. Eu tenho um problema, ou na minha família temos um problema, ou estamos todos nós com esse problema, estamos viciados em telas. Esse é o primeiro momento, tomar consciência. E depois que a gente tomar consciência, vamos ver, tô vendo aqui, acho que não me escapou nenhuma mensagem. Depois disso, é que então a gente começa a entender que tem algumas coisas que dá para ser feitas. Sim, né? Porque existem algumas possibilidades da gente eliminar esse vício em telas. Só mais uma questão que eu queria falar, antes de eu começar a falar um pouco das soluções, né? É que esse mesmo autor, o Michel Desmourget, que eu já falei, né? Autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele diz que, primeiro que ele fala que é nada de telas até os 6 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala até 2 anos. O Michel Desmourget já fala até 6. E ele fala o seguinte, não coloquem telas em quartos de dormir. Porque eles podem, se eles tiverem acesso ilimitado, eles podem acessar coisas que não é para a idade deles. Eles podem varar à noite, ou mesmo que não varem à noite, ficar até muito tarde, vai fazer um prejuízo muito grande ao sono deles. E ele também recomenda que não se alimente, né? A família não sente para comer cada um do seu celular. Quando vai fazer passeios em família, combine se ninguém leva celular ou leva só para tirar foto, e depois que tirar foto, que postar, guarda, para aproveitar. O que está acontecendo conosco, né, com as nossas famílias? A gente está vivendo muito no automático, a gente não está saindo desse automático para parar para pensar, porque está todo mundo fazendo, então também vou fazer. A gente sai, vai para o restaurante, fica cada um na sua tela, porque todo mundo está fazendo isso. Reparem em praça de alimentação de shopping para vocês verem que tristeza. A quantidade de criança que a gente vê nas telas. E às vezes famílias inteiras frente às telas. Então a gente está muito no nosso automático. Precisa pensar um pouquinho sobre essas coisas. Eu prefiro, assim, sempre pensar que faltou informação. Por isso que eu acho que é tão importante divulgar e agradeço muito quem está aqui acompanhando. Pessoal, tem alguma questão para me trazer? Pode me colocar aqui. Agora eu já vou falar diretamente sobre o sono, o que a falta do sono faz, né? Não dormir direito afeta a nossa memória. O sono influencia diretamente no processo de memorização e aprendizagem, ou seja, quanto mais tempo e melhor eu dormir, mais eu memorizo e mais eu aprendo. E a aprendizagem, gente, ela é uma atividade cognitiva, né, seja do meu conhecimento, que ocorre a partir da consolidação da minha memória. Olha, é importante do sono para eu poder ter, então, a fluidez nessa minha memória. E é dessa maneira que o sono tem papel fundamental nesse processo. O cortisol, a gente produz, já falei da dopamina, falei da ocitocina, agora eu vou falar do cortisol. O cortisol também é um hormônio produzido, né, pelo nosso corpo, pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas aqui acima dos rins. Não vou dar aula de ciência e de biologia à noite, não, tá bom? Olha que legal a Norma Lúcia do Piauí. Eu tenho muita vontade de conhecer a Serra da Capivara. Norma, um dia eu vou aí conhecer o Piauí. Eu coleciono souvenir, sabe, gente? Eu tenho souvenir de vários lugares, tanto que eu trago quanto eu ganho. E falei, olha, preciso de um souvenir da Serra da Capivara, eu preciso ir lá. Tenho um amigo que é professor e é daí do Piauí. Muito obrigada pela sua participação e obrigada principalmente por você se apresentar aqui, né, dizendo de onde você é. Então eu vou voltar aqui que eu comecei a falar do cortisol, parei para dar as boas-vindas aqui para a Norma. Cortisol
É um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais do rim e ele ajuda o nosso organismo a controlar o estresse e a reduzir as nossas inflamações. E contribui também para o nosso sistema imunológico, mantém os níveis do açúcar, os níveis de açúcar no sangue e também ajuda a manter a nossa pressão arterial. Nossa, um santo remédio. Produzir cortisol é super, né? Deixa a gente super bem de saúde. Só que o tempo excessivo de telas faz com que a gente libere quantidades excessivas de cortisol. E essa quantidade excessiva de cortisol aumenta o nosso estresse. É como se eu tivesse que ficar sempre atento, pronto para reagir a uma ameaça. É isso que o excesso de cortisol faz no nosso corpo. E por isso que, então, por exemplo, se eles ficarem jogando videogame até 2, 3 horas da manhã, eles ficam naquela adrenalina ali, naquele estresse, né, por conta de produziu muito cortisol, e aí para e vai dormir. E vai dormir como um anjo. Doce engano, não vai. Porque tudo aquilo ali que ele vivenciou, ele não consegue relaxar. Por isso que os médicos recomendam, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, e o próprio Michel Demorger, né, que é francês, fala que eles recomendam sem telas na hora de dormir. Essa coisa da gente pegar o celular, e aí serve para nós adultos também, tá? Mais ainda para as crianças que estão em fase de crescimento, que vão para a escola no dia seguinte, ou vão para a escola na mesma madrugada que eles ficarem até 3 horas da manhã, dorme um pouquinho, levanta e vai para a escola. Aprender como, gente? Não dormiu. Como é que vai estar pronto? Como é que vai estar descansado? Como é que vai estar com a memória, né, pronta para ativar tudo que for preciso para reter a aprendizagem? E eu ter problemas de insônia também diminui a comunicação entre os neurônios, que pode deixar eles mais irritados ainda. Então, olha, o estrago que faz a falta de sono. O aprendizado ao longo do dia, ele é, já falei, ele é fixado na memória, principalmente durante o sono. O nosso cérebro, ele funciona como se ele estivesse arquivando informações importantes. Essas informações importantes é que vão corroborar com o nosso, vão, né, deixar o nosso aprendizado em condições excelentes, e também ele descarta aquilo que não é importante. Então, ter dormido bem é fundamental para esse funcionamento do cérebro em relação à aprendizagem. Então, concluindo, ter uma noite bem dormida é fundamental para o desenvolvimento físico e também para o desenvolvimento intelectual. Ou seja, eu aprendo mais quanto mais eu tiver dormido bem. Então, mãe e pai que está aqui me ouvindo, se o seu filho fica até 2, 3 horas da manhã jogando, ou que não seja tudo isso, mas que seja até, sabe, sei lá, meia-noite, meia, 1 hora, jogando, ou nas redes sociais, ou mandando mensagem, ou vendo vídeos no YouTube, e desliga e pensa que vai dormir, muitas vezes ele não consegue dormir e vai para a escola no dia seguinte com muita dificuldade para o aprendizado. E eu tenho ouvido, eu não sei se tem alguém aqui que está me acompanhando, que é o pessoal que eu estive sexta-feira, que eu dei uma formação. Se tiver alguém aqui, dá um alôzinho para mim. Mas eu estive conversando com uma equipe que trabalha com crianças pequenas, crianças de educação infantil, e eles me contaram que às vezes acontecem casos de crianças que não dormiram à noite e que vão para a escola irritadas, querem dormir na sala. Crianças de educação infantil, gente, não passa de 5 anos, e que querem dormir na sala de aula porque não dormiram o suficiente à noite. Então isso é muito sério, mãe. Isso é muito sério, pai. Se esse é o caso seu, se seu filho está, né, com esse problema, temos que agir. A Academia Norte... Só assim para ficar bem claro. Nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria no Brasil é baseada na Academia Americana de Pediatria. E a Academia Americana de Pediatria faz uma recomendação que provavelmente é a mesma da Sociedade Brasileira. Mas, enfim, eu achei isso numa literatura falando, né, dos Estados Unidos. A recomendação de horas
que as crianças devem dormir, a quantidade de horas. Até 1 aninho, a criança precisa dormir de 12 a 16. A gente sabe que os recém-nascidos dormem até 21 horas por dia, né? Mesmo um bebê, né, de 2, 3 meses até 1 ano deve dormir de 12 a 16 horas por dia. Um bebê com 2 anos de 11 a 14. Uma criança de 3 a 5 anos de 10 a 13 horas. Uma criança de 6 a 12, de 9 a 12 horas. Os adolescentes, 8 a 10, 8 é o padrão, e o padrão para nós também, nós adultos, a partir dos 18 anos, de 7 a 9 horas por dia. Façam as contas aí, vejam quantas horas vocês estão dormindo. Se mais do que isso, se menos do que isso, como é que está a nossa questão de sono aqui. Agora que eu vi que tem mensagem aqui. Meu neto tem excesso de cortisol, está com 12 anos e muito arredio com os pais por conta do excesso de telas. Está sendo uma luta controlar o horário de uso. Ele tem o sono agitado. Mãe, é vó, né? Vovó, Maria da Graça. Daqui a pouquinho eu vou falar de algumas possibilidades que dá para ser feito, que dá para serem feitas. De qualquer maneira, mãe, vó, se não te ajudar, depois você pode me mandar uma mensagem que eu tento conversar com você, alguma possibilidade para te ajudar, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Sou doida para escapar a mensagem, gente. Acho que não. Bom, então, vovó, né, e demais pessoas que estão aqui, já caminhando para o nosso fim. Se seu filho dorme pouco, eu vou até mudar a frase, se seu filho ou seu neto dorme pouco ou passa a noite jogando, provavelmente eles não são tão pequenininhos assim, né? Uma criança de 5 anos até já tem já escutei alguns casos, mas não é comum. Mais comum é que sejam os mais velhos. Então, tem que partir do diálogo. Lembra que eu falei que não adianta chegar no quarto quebrando tudo? Porque você chegar quebrando tudo, você vai provocar ainda um estresse maior, porque eles vão ficar com raiva, porque parou de, né, essa injeção de dopamina parou. Então, é o diálogo. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gosto não, eu faço porque eu acho necessário, dizer que eu gosto não gosto não, porque é duro você ter que falar isso. Mas eu converso com alguns adolescentes e falo, você sabia que você tá ficando menos inteligente? Eles se assustam, me arregalam o olho pelo seguinte, lembra quando eu falei do Michel Desmourget, da fábrica de cretinos digitais? Ele fala o seguinte, que a gente está provocando, que o excesso de telas para fim recreativo está provocando uma devastação cognitiva no cérebro das nossas crianças. Então explicar para um menino de 7 anos, de 8 anos, de 9, de 10, de 12, você está ficando menos inteligente, porque você está gastando 7 horas do seu dia, 8 horas do seu dia, ou que seja, 3, 4, com fins recreativos. Que hora que você está estudando? Que hora que você está lendo? Que hora que você está fazendo atividade física? Que hora que você está brincando com os amigos, na praça? Ou se não tiver possibilidade de brincar na praça, onde for possível, dentro de casa. Cada um, né, tem uma sua realidade. Então, o tempo que eles gastam frente às telas, eles estão... O dia só tem 24 horas. Ainda não houve uma possibilidade de aumentar as horas do dia. Então, eles estão gastando horas muito com uma coisa, perdendo em outras. Como a vovó que acabou de falar. Fica muitas horas, está viciado e não consegue. Então, a primeira coisa que eu recomendo, né, porque tem muita receita, né, gente? É conversar, é explicar, abrir o olho. Tomar consciência, claro que é o primeiro passo, depois conversar. Tente fazer combinados com as crianças. Olha, pode jogar? Pode jogar, claro que pode. É legal, eles gostam, tem uma série de coisas que eles gostam. Combine os horários. Você pode jogar, né, todo dia 1 hora, conforme a idade. Ou pode jogar só no final de semana. Eu conheço várias famílias que deixam os seus filhos jogarem aos finais de semana. Mas também não pode ser 18 horas no final de semana, 16 horas no final de semana. Porque tem também... E as outras atividades? E correr ao ar livre, e brincar, e se interessar. Vovó que tá me ouvindo aqui, mães que estiverem com esse problema, tirar as telas do quarto, mas em acordo com o seu filho, em acordo com o seu neto. Filho, a partir do dia tal nós vamos tirar as telas do quarto porque você não tá dormindo, tá fazendo mal. Vai fazer mal pra sua vida futura, tá fazendo mal pra sua vida agora, mas vai fazer mal pro seu futuro também. Mas com jovem, com criança, principalmente adolescente, não adianta a gente falar muito no futuro, tem que falar agora. Agora você tá perdendo, você tá deixando de desenvolver a sua inteligência. Olha que coisa pesada para eles. As experiências que eu fiz de falar isso sempre deram certo, eles sempre ficaram assustados. Como assim? Tô ficando menos inteligente? Tá, porque você não estuda, você não pega no livro, você fica... O tempo que você poderia pegar no livro, você está frente às telas, então você tá ficando menos inteligente. E isso é ciência, tá, gente, que eu tô falando aqui. O Michel Desmourget, ele traz o seguinte dado. Ele fala na capa do livro. O livro tá aqui?
não tá aqui pertinho. Porque, pela primeira vez, os filhos têm QI inferior ao dos pais. Quem tá me assistindo aqui hoje pela primeira vez, entra lá aqui no meu Instagram, tem vários vídeos que eu falo isso. Mostra esse vídeo para eles, fala, olha, você tá ficando menos inteligente, isso aqui é ciência, tá escrito aqui, e tem vários autores falando isso, que a humanidade está evoluindo, a gente não está evoluindo, a gente está evoluindo. Ah, mas tem tanta conhecimento, tem tanta coisa surgindo, tem. Só que a juventude, em especial, né, os adolescentes e os jovens, estão cada dia mais digitais, né, mais com a tecnologia digital presente na vida deles, para fins recreativos. O que significa fins recreativos? TikTok, todos os, né, as redes sociais, as dancinhas, os aplicativos de mensagem, os videogames, os vídeos, os youtubers, que eles adoram perder horas e horas e horas ali, e não estudam, ou estudam cada vez menos. A gente está perdendo em evolução em função desse tempo gasto. Então, voltando a falar aqui, né, o que dá para fazer para tentar diminuir? Os combinados, tentar tirar as telas do quarto, recolher os celulares à noite, todo mundo, inclusive nós adultos, guarda o celular à noite, não precisa dormir com o celular na cabeceira. Ah, mas meu filho só acorda com o despertador do celular. Gente, bom e velho despertador, custa R$30, qualquer Mercado Livre da vida aí. Olha eu fazendo propaganda. Custa baratinho. Mudança de hábitos, lembra que eu falei agora há pouco que nós estamos no automático? Muda de hábito, deixa de despertar com o celular, desperta com o despertador. A vida inteira a gente viveu assim, por que de uns tempos pra cá? Eu fiquei uns 5 anos sem usar relógio, gente. Já antes da pandemia, depois com a pandemia que eu não usava mesmo, né? Agora de uns tempos pra cá voltei a usar o reloginho aqui. Bom e velho reloginho que tem aquele calendário, que quando o mês de 30, depois eu tenho que mudar manualmente. Por quê? Para usar um pouco menos o celular, porque o celular, inclusive a gente usa demais e a todo momento. Quantas vezes a gente pega no celular por dia? Tem uma pesquisa que fala que os jovens pegam mais de 150 vezes por dia no celular. Eu acho que pega até mais, né? Pra você pensar, fica o tempo todo com ele na mão. Mas quantas vezes eu pegava o celular no dia só para ver a hora? Só que quando você pega só para ver a hora, você vê outra coisa, vê outra coisa, vê outra coisa e acaba gastando muito seu tempo. Então eu estou usando bastante, passei a usar relógio mesmo. Ainda não comprei o despertador, mas vou comprar. Mas também já não deixo mais nem o celular perto, deixo guardado na gaveta. E quando, né, aí eu sei que ele desperta, aí eu abro a gaveta e pego. Mas eu evito ao máximo ficar com ele perto, porque nos vicia. Imagina as crianças que não têm córtex pré-frontal desenvolvido, que não têm maturidade para entender que isso pode, isso não pode. Então, assim, e por último que eu queria dizer para vocês, eu falo que eu não gosto de falar um monte de coisa pesada e ir embora. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho de mensagem de esperança. Dá para fazer algumas coisas. Então, eu trouxe aqui, né? Tentar conversar, a questão dos combinados, tirar as telas dos quartos, recolher os celulares, comprar um despertador. Mas, com muita responsabilidade da minha parte, eu não posso deixar de dizer isso. Pode ser que isso só não seja suficiente. Então, mãe, pai, vovó que está aqui me ouvindo, tia, professora, pode acontecer sim, a gente já viu muitos casos, de que o vício está instalado de uma forma que nada disso adianta. Então, aí não desconsidere a possibilidade de até mesmo contar com a ajuda profissional de um médico ou de um psicólogo, tá bem? Era isso que eu queria trazer para vocês nesse domingo. Por incrível que pareça, passa muito rápido. Eu tô há 45 minutos falando sem parar, um segundinho. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, deixa eu procurar aqui se ninguém mais mandou uma mensagem, acho que não. Eu vou me despedindo por aqui. Quem esteve aqui conosco pela primeira vez, obrigado pelas pessoas que estão mandando coraçõezinhos aí, 100%. Tem um defeito aqui do Instagram que eu vou reclamar ao vivo para vocês. Eu não vejo quem me manda corações. Eu vejo que eles sobem aqui, coração, 100%, palminha, mas eu não vejo quem tá mandando. Então, muitíssimo obrigada, minha gratidão. E já queria deixar o convite para vocês. Ah, Juliane, obrigada. Juliane, você já me conhecia? Não me lembro se você falou se você já me conhecia. Dá um alôzinho aqui para mim, Juliane. E eu queria deixar o convite para vocês estarem comigo domingo que vem, já estou pensando no tema. Às vezes eu mudo durante a semana, porque surge alguma demanda, assim, alguma questão, e eu mudo às vezes. Mas a princípio eu já tenho um tema lá até para
quarta-feira eu já falo o que é. Ah, Juliane, legal. Professora recém-formada. Bem-vinda ao clube, Juliane. Esse ano eu faço 40 anos que eu me formei no antigo magistério. Sou professora, sou pedagoga, tenho mestrado em educação, dediquei minha vida, né, de 40 anos ao magistério. Estou aposentada há um ano e meio, 2 anos, e hoje me dedico às redes sociais, faço bastante questão desse trabalho aqui, sou palestrante também, mas estou super à disposição, qualquer coisa me manda uma mensagem. Mães, pais que estiveram aqui conosco, professora, todos vocês que estiveram aqui conosco, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana e a gente se vê domingo que vem.